Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Dávila de Redação e hoje a gente vai trabalhar com o recheio da nossa redação, o desenvolvimento. A gente vai procurar um pouquinho estabelecer estratégias para que a gente tenha um bom desenvolvimento. Porque não dá para pensar que o desenvolvimento é uma coisa que foi controlada, que pode ser premeditada. Por que a gente estabelece isso? Porque se vocês pegarem essas redações prontas, esses modelos para vários temas, eles normalmente não funcionam devido ao desenvolvimento, porque o desenvolvimento precisa ter informações estratégicas que trabalhem o ponto de vista de vocês. Então a redação pronta não tem como prever o teu posicionamento, logo ela acaba deixando vazio ou desconectado algumas informações. O desenvolvimento é uma das partes mais importantes do texto, só que para que ele tenha lógica e sentido, a gente tem que ter uma boa introdução que nos estabeleça os caminhos para onde o desenvolvimento vai. O que isso quer dizer? Que a gente precisa ter as nossas opiniões bem colocadas na introdução. Isso significa que a gente tem que saber exatamente o que o tema quer e saber também exatamente o que a situação colocou. Lembrando de novo que a URGS tem situações. Ela apresenta para a gente um contexto do qual a prova vai ser aplicada para vocês na redação. Dessa forma, a gente precisa que vocês tenham isso tudo bem estruturado para que na hora de desenvolver o texto, vocês saibam os caminhos que ele vai seguir. Porque se a introdução está meio bagunçada, está meio problemática, está com falhas, o desenvolvimento de vocês também vai ter falhas. Por quê? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é normalmente isso que acontece. Se vocês não estabelecem os caminhos que vocês vão seguir logo no início do texto, vocês não vão saber quais caminhos vocês vão seguir durante a redação. E é a partir disso que nascem as teses. As teses nada mais são do que os pontos de vista que vocês escolheram para seguir o argumento de vocês. Como assim? O que é liberdade? Para mim, liberdade é desempenho financeiro favorável porque isso nos permite adquirir bens. Essa é a tua tese. Esse é o teu ponto de vista. Ser livre é ter dinheiro. Ser livre é poder viajar o mundo sem precisar passaporte. O que para ti é a resposta para o tema? Quando o tema tiver aquela pergunta, você concorda, discorda? É o porquê que tu concorda ou discorda. Quando o tema tiver uma pergunta, o que é realmente o que tu acha, a tua imposição a respeito do tema. Logo, as teses nada mais são do que o que vai ser aberto durante o desenvolvimento. Por isso, de novo, se vocês não tiverem estabelecido corretamente o que acontece lá na introdução, o desenvolvimento terá buracos. E durante isso, vocês vão criando mais buracos. Porque daí tu não tem muito certo a tua informação, logo tu deixa a tua ideia mais aberta, então tu coloca uma citação meio esquisita, e assim tu está perdendo o ponto de organização e estrutura textual. Importantíssimo, a gente sempre tem que lembrar. As teses não são necessariamente problemas ou soluções. Elas são basicamente o eixo da tua opinião. O que tu pensa a respeito daquele tema? O que tu quer falar? Uma coisa que é muito importante pra gente. Quando estamos nos preparando rumo à prova, pesquisar a respeito dos temas. Isso não envolve só Enem, pesquisar a respeito da saúde obstétrica no Brasil. Não. Isso significa pesquisar a respeito de tudo. Olhem os últimos temas da URGS. Vocês vão ver que tem muito tema aberto, tem muito tema abstrato, tem muito tema de opinião. Então vocês precisam ter opiniões. E vocês precisam ter informação. Vocês precisam ter uma reflexão sobre as coisas. Então é muito importante que vocês leiam sobre os temas. Procurem informações. Procurem ideias. Não cheguem tão crus para os temas. Qual a melhor coisa a se fazer? Pegou um tema para escrever. Larga ele na mesa e joga no Google e lê, tipo assim, as 5 primeiras informações. Ou lê 5 informações que tu acha ali que te chamaram a atenção. Depois disso, tu monta a tua opinião. E só depois tu começa a escrever. A estrutura. Estrutura da estrutura, Sora? Sim. Como a introdução tem 3 passos principais, o desenvolvimento também tem. Ele tem o que a gente chama de tópico frasal, linha argumentativa e encerramento. O que são esses 3 pontos? O tópico frasal é a primeira frase do teu desenvolvimento, que normalmente ela serve
nada mais, nada menos do que para dizer pra gente sobre qual dos teus argumentos, sobre o que vai ser falado naquele parágrafo. Acredita-se que o desempenho financeiro favorável ajuda as pessoas a conquistarem a sua liberdade. Ponto. Isso é muito importante, porque é uma forma de preparar o leitor para o que vem. Faz o mesmo papel da contextualização, lá na introdução. A linha argumentativa é literalmente deixar clara a tua opinião e utilizar de um dos repertórios para reforçar o teu ponto de vista. Então é importante que o repertório esteja lá junto com o argumento. E o repertório serve para reforçar o argumento, não o contrário. Tu não joga o repertório e depois diz, eu concordo com isso aqui. Eu acredito nisso, assim como tal pessoa. Assim como tal dado, assim como tal série. A base não é nunca o argumento. A base para vocês é sempre a ideia principal. A base para vocês tem que ser o reforço. Então, eu sempre apresento um argumento e depois eu mostro como outras faces da sociedade concordam a isso e mostram que o meu ponto de vista é válido, principalmente. Em encerramento, é preciso unir as pontas e fechar o parágrafo. Por quê? Porque às vezes vocês começam uma citação, ela é meio longa, um fato histórico, ele é meio longo, ou vocês dão um ponto de vista de vocês de uma forma meio longa. E vocês metem um ponto depois de uma citação e não juntam as duas coisas. Colocar um argumento, eu acredito nisso. De acordo com o filósofo tal, isso está correto da forma XYZ. Ponto. Não, me explica a união entre essas duas coisas. Junta tudo isso. Não deixa pontas soltas. E mais, por que tem que ter? Logo pode-se ver que tal. Porque senão eu posso acreditar que o próximo parágrafo mantém essa mesma ideia. Tu não fechou ela. Logo, tu pode estar continuando falando dela ou não. E se acontecer de não, eu tenho uma ponta solta que não foi finalizada. Então, cuidado. Tópico frasal, argumentação, encerramento. Sobre o que eu vou falar, a minha opinião e algo que reforça a minha opinião, a união destes dois. Fechado, isso é muito importante. Credibilidade e autoria. A gente já conversou sobre o fato de que os repertórios devem ser produtivos, legítimos e pertinentes. Porém, às vezes a gente fica pensando, o que é ser legítimo? Legítimo é literalmente estar ligado a algo que pode ser verossímil, estar ligado à veracidade. Por mais que a URGS permita que vocês usem a opinião de vocês, aquilo tem que estar ligado a uma linha de verdade. Tu não pode dizer pra mim que estava andando na rua e viu um unicórnio. Muito obrigada. Quanto tempo foi o vídeo? 8 minutos. A credibilidade e a autoria. A gente já conversou sobre o fato de que os repertórios têm que ser produtivos, pertinentes e legítimos. Mas o que quer dizer legítimo? Significa que ele tem que ter uma linha de verossimilhança. Significa que ele tem que estar ligado à realidade. Ele tem que ser legítimo. Ele tem que ter um valor de verdade. Onde entra isso? Vamos pensar assim, tá? Vocês estão usando uma opinião própria de vocês. Existem coisas que estão totalmente dentro da realidade, da possibilidade, e existem coisas que não. Se vocês disserem pra mim, estavam caminhando na Andradas e encontraram um unicórnio, não tem muito valor de verdade aí. É por isso que a gente sempre diz para vocês usarem repertórios de pessoas que são importantes, ou de nomes que têm um valor dentro daquela área. Por isso até o exemplo do Drauzio Varela. Ele é um médico. Falar de termos de saúde e utilizar dele como repertório, existe um valor de verdade. Utilizar alguém da área da ciência, existe um valor de verdade. Buscar repertórios que têm valor de verdade, verossimilhança. Mesmo que isso venha de vocês, tenham cuidado para não tornar a redação fantasiosa, ou para não tornar o ponto de vista de vocês muito particular, muito singular, que pareça um pouco desconectado do que é real.
credibilidade é muito importante. Fazer com que as opiniões de vocês, as informações que vocês dão, possam ser vistas como ok, isso é factível. Ligando as informações. Como a gente tinha conversado antes, é preciso que vocês liguem os pontos intraparagrafalmente, ou seja, entre as informações do parágrafo, e extraparagrafalmente, fora dos parágrafos. Por que isso é muito importante? Porque as informações devem estar ligadas do início ao fim. Você está escrevendo uma redação, não uma poesia ou uma antologia poética. As coisas precisam estar ligadas, elas precisam ter uma base de ligação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Vocês têm o primeiro parágrafo com a introdução. Logo, o que a introdução disse que vai acontecer precisa estar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. E a conclusão tem que retomar exatamente os passos anteriores. Não dá para ter inovação no meio. Não dá para do nada tu teve uma super ideia e agora vai. Quer saber? Eu vou colocar aqui porque essa ideia é muito boa. Se ela não foi apresentada no início, se tu não trabalhou sobre ela antes, ela não pode surgir do nada. Outra coisa, na conclusão, apresentar a ideia nova. Eu não sei de onde isso veio e não vou saber para onde isso vai, porque tu vai encerrar o texto. Então, cuidado com as colocações das informações, dentro de cada parágrafo e fora deles também. Quando vocês tornam a redação uma unidade, qual a melhor coisa que vocês podem fazer? Primeiramente, vocês vão pegar a redação de vocês, quando vocês estiverem agora treinando, larga ela um tempo, vai lá, assiste os 2 episódios de Bob Esponja, toma um Nescau, agora volta e lê pra ti mesmo em voz alta. Vê se alguma coisa vai parecer meio esquisita. Tu achou que tá de boas, passou a limpo, corrigiu os erros, chama alguém que tu confia e lê pra essa pessoa. Só que o processo é ler, não é deixar ela olhar. Lê pra ela em voz alta. Porque quando a gente escuta a informação, a gente acha os pontos que estão faltando. A gente percebe que alguma coisa chegou do nada, ou que foi sem se explicar. É importante esse processo de trabalhar a redação como um todo, lembrando que ela vai ser lida por alguém, não só vocês. Então, às vezes, o raciocínio faz todo sentido dentro da nossa cabeça, e quando alguém vai ler, não entende nada do que a gente está falando. Por último, tenham muito cuidado com clichês. Começar parágrafo de introdução com marcação de tempo, atualmente, nos tempos atuais, antigamente. Tenham cuidado com coisas como conscientização. Se conscientizar funcionasse, metade dos problemas do país não existiriam. Tenham cuidado com soluções maravilhosas para a vida. Assim, se todas as pessoas tivessem dinheiro, nós seríamos todos livres. Não existe moeda suficiente. Quer dizer, existe moeda suficiente para todas as pessoas, mas a distribuição de renda não funciona assim. Então não dá para simplesmente fazer a linha Silvio Santos e sair jogando dinheiro para todo mundo. Lembrem de pensar em coisas que são muito problemáticas, citações muito problemáticas, que todo mundo usa. Paulo Freire, Albert Einstein, Thomas Hobbes, Zygmunt Bauman. Cuidem essas coisas que são muito clichêzinhas, são muito prontinhas. Por quê? Vocês querem um exemplo ótimo? Olhem essas redações modelo. Gente, vocês não são o único cristal, o único favo de mel da Terra que teve a ideia de dar uma olhada numa redação pronta. Isso significa que eu, como corretor, que estou olhando o quê? 60 mil provas, quantas vezes acho que eu vou bater o olho numa redação pronta para a URGS? Quantas vezes acho que eu vou bater o olho numa redação pronta lá no Enem? Então, gente, vocês não são os únicos floquinhos de neve da Terra. Alguém mais vai ter essa ideia brilhante de procurar modelos prontos. E modelos prontos costumam contar com citações clichês, aberturas e fechamentos clichês. E assim todos nós seremos felizes. Dessa forma a liberdade servirá para todos. É assim todos nós nos amaremos. Não existe isso. Cuidado com essas coisas muito fantasia e ao mesmo tempo cuidado com essas ideias e argumentações muito pré-prontas, muito clichês. Sempre lembrando, evitem o uso do nós, tá? A URGS permite bem o eu, mas cuidem o nós, porque nós envolve eu e você, e tu não sabe quem eu sou. Então tenha cuidado, tipo, nós adoramos comer pastel. Talvez eu não goste de pastel. Nós brasileiros, quem disse? Cuidado com nós. Tu tá falando por outras pessoas das quais tu não pode falar.
Generalização é muito perigoso. Pro bem e pro mal. Nós todos seremos felizes, nós todos estamos infelizes. Tudo que conta com muita coisa é muito perigoso. Sempre lembrando, legítimo, produtivo, legítimo, legítimo, legítimo. Cuidem do legítimo, tá? Por favor. Produtivo e pertinente. Só retomando, por que eu falei muito do legítimo? Porque às vezes a gente quer ir pra opinião pessoal para facilitar e acaba dando uma viajada na famosa maiô. E sempre lembrem, cuidado com informações soltas e desorganizadas. A URGS é pra comer, ponto, galera. A URGS tá ali para eliminar vocês. A gente vem muito acostumado com o Enem, que tá ali somente para balancear as informações. A função do Enem é fazer um mapeamento. A função da URGS é eliminar a gente. A URGS não pode dar vaga para 60 mil candidatos. Então a função da prova é comer ponto de vocês. Ela vai já comer um monte de ponto de vocês lá em exatas, lá naquelas questões super difíceis de biologia e química que são bem específicas. Então não dá pra gente perder ponto na redação, que são pontos valiosíssimos. Às vezes alguns décimos fazem a diferença entre ter a vaga e não ter. Então, tenham cuidado com esses pontos de organização. Fechado, galera? Bebam água, usem protetor solar, deixem like no vídeo, se inscrevam no canal. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.